6h28. Eu quero mandar um bom dia para a professora Neide. Professora Neide, na escola Lindaura Leitão. Eu até soube ontem, encontrei um amigo ontem, falou, a Neide parece que é candidata a diretora lá Lindaura Leitão. Ela já foi diretora na escola, hoje não é mais. E se ela estiver, eu não sei, mas se estiver concorrendo, eu gostaria de ser ou professor, ou aluno, ou pai de aluno, para votar nessa mulher, para votar na Neide, lá na escola Lindaura Leitão, porque eu conheço o trabalho dela. Ela era diretora, ela pegou no tempo mais difícil a escola, não tinha asfalto, não tinha quadra de esporte, era tudo com muita dificuldade. Eu acompanhei como vereador que eu era, essa professora, essa diretora, muitas vezes, em vários lugares, para trazer apoio para a escola. Testemunha Tião Gracinho, que era o presidente do bairro na época do Eldorado. Ela não trabalhava só a escola, trabalhava comunidade. Bom dia, professora Neide. Se é verdade que a senhora é candidata a diretora da escola, que Deus lhe dê graça e abençoe, que a senhora merece ganhar e dirigir essa escola novamente. Parabéns pela história de luta em favor não só da escola, dos alunos, mas de toda a comunidade, pela conquista da quadra de esporte, do asfalto na rua e de tantas parcerias boas que tinha com os alunos no dia da criança, final de ano formatura, dia das mães. Eu doava celulares, bicicletas para sorteio, uma parceria que eu tinha com a escola. Neide, fica firme, Deus é com você. 6h30, polícia prende um homem que escondia droga dentro da geladeira na Cidade do Povo. Vê se pode. Paulo Roberto. Uma incursão das polícias civil e militar na Cidade do Povo na noite da quarta-feira passada resultou na prisão de Antônio Elino Alves Costa, 39 anos, pelo crime de tráfico de drogas na localidade, já que com ele a polícia encontrou 31 trouxinhas de pasta base de cocaína e um revólver calibre 38. A droga encontrada em poder de Antônio Elino estava escondida dentro da geladeira. Na verdade, foi realizada uma ação policial em conjunto aí com a Polícia Militar, com apoio também dos moradores em vários esclarecimentos. E o objetivo dessa ação é justamente coibir, comportamentos delituosos, especialmente relacionados a tráfico de drogas e os derivados a tráfico de drogas, que é justamente aí também o uso de arma de fogo. Foram levantados várias pessoas com comportamentos dessa natureza e dessa razão foi realizada uma investigação para apurar a procedência e a viabilidade realmente dessas práticas delituosas, sendo necessário trabalhar para buscar elementos que corroborem isso. Uma abordagem feita em outra residência por determinação da Justiça, já que havia informações que o local funcionava como um ponto de venda de drogas, a pessoa investigada conseguiu furar o cerco policial e tomou rumo ignorado, mas deixou para trás certa quantidade de entorpecentes que foi apreendida pela polícia. Na verdade, todos esses que foram realizados, foram mais de 7 alvos que foram ali realmente acompanhados, todos eles estão ainda sob investigação. O que fugiu, na verdade, já tem aí realmente um histórico de práticas delituosas e que também estará aí no encalço, a polícia atrás, em busca de responsabilizá-lo penalmente pela sua prática. Foi encontrada uma certa quantidade de droga e na casa do outro foi encontrado, do outro alvo, mais de 31 papelotes de substância aparentando ser cocaína e também uma arma de fogo 38 em posse do sujeito. De acordo com o delegado que responde pelo posto policial na Cidade do Povo, tem se tornado frequente esse tipo de crime na localidade. Mas, segundo Rafael Pimentel, a polícia vem trabalhando para coibir a criminalidade, como também a ação dessas pessoas envolvidas com o comércio de drogas na região. O bairro Cidade do Povo é um bairro que realmente merece uma atenção especial, no sentido de você garantir pela paz e zelar. E mais do que isso, é também para você acompanhar. Realmente foi realocado algumas pessoas que nesse contexto, nessa situação, havia uma prática de drogas e que saem da Cidade do Povo, às vezes, para continuar sua prática nos seus bairros de origem. Mas a polícia, assim como a Polícia Civil, a Polícia Militar e a própria comunidade já vem delimitando seu território e mostrando ali que vai ser um local para pacificar realmente, de fato.
O nosso repórter Floriano Oliveira acompanhou a vinda do governador de Goiás na visita que ele fez à Federação das Indústrias. Vamos ver. Ele é governador de Goiás pela 4ª vez. Marconi Perillo está percorrendo os estados brasileiros para mostrar as potencialidades do estado que governa. Um de seus compromissos foi na Federação das Indústrias do Acre, em uma palestra com empresários e políticos, mostrando as potencialidades de Goiás e as expectativas do mercado local como saída para os grandes centros. Segundo o governador, o Acre seria ponto estratégico por ser um dos estados por onde deve passar a ferrovia transoceânica, que terá início no Rio de Janeiro, chegando ao Peru via Acre. O Acre tem uma importância muito grande para o Brasil e para Goiás. A ferrovia bioceânica, que deverá ser construída no futuro, vai cortar o Brasil de leste para oeste, vai integrar o Atlântico ao Pacífico, vai integrar os portos de Ilhéus, na Bahia, aos portos do Peru e passará necessariamente aqui no Acre. Essa ferrovia de integração nacional vai ser a grande escoadora e viabilizadora da exportação dos nossos produtos primários ou industriais de forma mais competitiva, especialmente objetivando atingir os mercados da Ásia, especialmente o da China. Pelo fato de ser do PSDB, muitos políticos do Acre se fizeram presentes à palestra. Em números, o PIB de Goiás, que em 2005 era de 50 bilhões, saltou para 170 bilhões. Hoje, o Estado mantém relações comerciais com mais de 160 países. O que não se sabe é se a distribuição de renda melhorou por lá. Marconi Perillo não deixou escapar a crise financeira pela qual o país atravessa. Eu cortei nesse ano 3,5 bilhões de reais no nosso orçamento. 3,5 bilhões foi a economia que eu fiz esse ano. Mas eu espero chegar no final do ano que vem, que vai ser um ano de maior crise ainda, com o governo totalmente equilibrado, financeira, fiscal e orçamentariamente. Falou ainda sobre a experiência de repassar a administração da saúde pública para organizações sociais, o que, segundo Marconi Perillo, deu certo em seu estado. Agora, ele pretende fazer o mesmo com a educação. Esse hospital atende de graça, é um hospital completo e ele é administrado por uma organização social. O governo paga tudo. Nós temos uma fiscalização muito grande para que ele cumpra as metas. Depois eu construí um hospital de urgências em Anápolis, em 2005, também transferi a uma organização social. Mas a grande revolução mesmo foi quando eu voltei ao governo pela 3ª vez, em 2011, e aí eu resolvi transformar todas as gestões de todos os hospitais velhos em organizações sociais. Nesse ano, para vocês terem uma ideia, eu recebi, entre governadores e secretários de saúde, 14. 6 governadores já foram a Goiás conhecer o nosso sistema de gestão por organizações sociais. O professor Gilmar Soares, diretor nacional da Confederação dos Trabalhadores em Educação, conhece de perto esse modelo de administração. Nós somos terminantemente contra, nós exigimos que tenhamos concurso na escola pública, que seja contratado profissional efetivo, porque as OS vai contratar professor para pagar salário mínimo, um pouquinho mais, vai estabelecer salário de bonificação. Você tem que apresentar resultado. Olha, em escola não se apresenta resultado fácil. Eu tenho crianças de todas as matizes sociais, de todos os problemas que vêm desde a família. Não é como uma empresa. Uma escola não funciona como uma empresa em que eu tenho que chegar no final do ano e do resultado, porque eu trabalho com uma coisa chamada ser humano, que vem de todas as complicações, todas as dificuldades possíveis. Então, nesse sentido, as OS é uma tragédia na educação do país. 6h37, daqui a pouquinho você vai ver que um rapaz de apenas 25 anos foi assassinado. Ele era ex-presidiário. Antes, eu vou conversar aqui com o professor Pacífico. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Como vai? Um prazer. Prazer meu. No seu programa. Amigo meu há muitos anos, ex-deputado estadual. E hoje é um dos articuladores desse movimento ecumênico no Acre, que já vai para mais de 10 anos, né? Isso, completou ontem
De 10 anos de existência. 10 anos! 10. Você viu aí? É um movimento de fé, de consciência política, de cidadania, contra a intolerância religiosa, justamente, contra preconceitos e tantas outras. Favorece os encontros entre os diversos credos, os cultos ecumênicos, e até de 2012 para cá, um pastor, depois de assistir junto com todo o pessoal do Instituto Ecumênico, um festival que aconteceu lá na Noruega, em Drammen, em 2012, esse pastor estava presente na nossa reunião, sugeriu por que não fazer isso dentro do Acre. Quer dizer, ele viu na Noruega esse festival... Um documentário que tinha passado dentro do Instituto. Ah, tá. Ele viu um documentário de um festival e aí resolveu trazer para o Acre. Vocês resolveram? Isso, e para variar, nesse festival que aconteceu na Noruega, em Drammen, estava também entre várias denominações que participaram, de repente uma banda islâmica tocando música dentro de uma catedral ortodoxa, né? Igrejas evangélicas, mães de santo e tal, e no meio desse pessoal, um grupo de índios Kaxinawá daqui do Acre. Do Acre, os Kaxinawás estavam lá na Noruega. Aí, uma cineasta de Brasília, que tem um pessoal aqui também da família dela aqui em Rio Branco, ela trouxe para nós, o pessoal ficou entusiasmado com aquilo e disse, por que nós não vamos fazer isso aqui? Já é o 4º festival aqui em Rio Branco? É o 4º festival, agora neste domingo no Teatrão. Domingo no Teatrão. Isso. 4º festival de música religiosa. Ecumênica. Isso. Religiosa ecumênica. Pela primeira vez vamos ter a presença da comunidade islâmica, que a gente não tinha esses contatos todos, mas a partir dos 4 meses para cá... Aqui no Acre já tem comunidade islâmica? Tem. Comunidade, tem. Assim, porque pessoas a gente conhece, né? Tem um pequeno grupo que está se formando e tem à frente disso o que eles chamam o Sheikh Moussa Faye, que é um senegalês. Ele já está 1 ano e meio aqui trabalhando com o pessoal lá na Chácara Aliança, que recebe muita gente também do Senegal, de origem muçulmana. E aí começou a fazer esse trabalho, foi fazer uma palestra junto conosco no Instituto Ecumênico, e é uma pessoa que abraça todo mundo. Ele depende de um ramo que existe na África, onde a palavra essencial que é usada é a palavra da paz. Ele se diferencia de forma bem clara e objetiva daqueles movimentos radicais que eles não consideram. A Arábia Saudita agora tomou uma posição, né, clara, de combater o radicalismo islâmico, né? Os próprios, o presidente Obama fez esse apelo, né? Ele falou, ó, quem tem que combater o radicalismo são vocês muçulmanos, para não passar a ideia de que todo muçulmano é um radical, né? É verdade. Então essa cultura da paz, harmonizar esse relacionamento, um relacionamento respeitoso entre todos os credos e crenças, ele vai ter um momento assim de festa, porque vai coincidir com os 10 anos do Instituto e os 133 anos que a cidade de Rio Branco também está comemorando. Então, nós temos uma parceria com a Prefeitura, Fundação Garibaldi Brasil e a Fundação Elias Mansur estão de braços dados conosco nesse evento. Domingo, que horas? 5h30 da tarde. 5h30 da tarde. Tem início, se prolonga até as 10 horas mais ou menos. Professor, muito obrigado pela sua vinda aqui. Um prazer. Sucesso, parabéns. Parabéns também pelo seu programa, que também tem essa dimensão de respeito com toda a comunidade, né? Demandas que vêm de lá e tudo mais. Obrigado. Obrigado a você. Bom dia. 6h42. Um homem foi assassinado no ramal Bom Jesus. Veja agora com o repórter Paulo Roberto. Rafael Lima Leite, 25 anos, conhecido Saci, foi assassinado a tiros no final da manhã de quinta-feira no ramal Bom Jesus, região da Vila Acre. Informações obtidas pela polícia, Rafael Lima estava em casa e teria sido chamado por uma pessoa, até então não identificada. Ao sair, o rapaz foi baleado várias vezes, não resistindo aos ferimentos, e morreu no local. A gente chegou ao local, algumas pessoas informam que o cidadão, a vítima, foi chamado de dentro da sua residência, né? Veio até o portão e quando acho que conhecia o seu algoz, né? E conversaram pouco tempo, foi na hora que foi efetuado o disparo, né? Não tem algumas suspeitas, mas a gente não pode também repassar agora outras informações de possível localidade, onde o cidadão reside.
mas as características de execução em relação a alguma dívida, alguma bronca que os mesmos tinham entre eles. Né? A vítima era bastante conhecida na localidade, mas ninguém quis passar à polícia qualquer tipo de informações que pudesse ajudar na prisão do suspeito. Policiais do 2º Batalhão que atenderam a ocorrência fizeram buscas na localidade, mas não conseguiram encontrar o autor do homicídio. No local não compareceu ninguém informando que tinha visto, que visualizado a situação na hora do fato. Informa ainda que o Rafael, né, conhecido como Saci, ele tem várias passagens por furto, roubo. Era um cidadão que tinha muita inimizade aqui no local. Rafael Lima Leite era ex-presidiário. O mesmo já havia cumprido pena no presídio estadual por vários crimes, como furto, ameaça, envolvimento com o tráfico de drogas e outros delitos, mas não devia mais nada para a justiça. Ele já tinha sido posto em liberdade, não sei qual a situação atual dele. A OAB realiza a 2ª edição ao projeto Jovem Advogado. Jorge Nailu. A Ordem dos Advogados do Acre realizou na tarde de ontem a 2ª edição do Prêmio Jovem Advogado Destaque. A solenidade, que marcou o encerramento das atividades da instituição, busca na prática homenagear e evidenciar o trabalho desenvolvido pelos jovens advogados durante o ano em curso. Estiveram presentes na solenidade o presidente da Ordem dos Advogados no Acre, Marcos Vinícius, a secretária-geral da Comissão do Jovem Advogado, Marília Gabriela, entre outras autoridades. A homenagem tem como objetivo reconhecer, estimular a excelência profissional e premiar 3 jovens advogados que se destacaram durante o exercício da profissão no estado do Acre. A secretária-geral da Comissão do Jovem Advogado, Marília Gabriela, detalhou a importância da condecoração. Esse prêmio Jovem Advogado Destaque, é uma forma de estimular o advogado que está em início de carreira a tratar a profissão de advogado com maior zelo, maior cuidado, com profissionalismo. Nós estamos premiando nesta tarde de hoje 3 advogados que se destacaram no exercício anterior, no ano de 2014. Esses 3 advogados que se destacaram vão receber uma homenagem da OAB e essa escolha desse nome, né, dos nomes, foram feitos através de pesquisas com juízes, votação através de magistrados que atuam na Justiça do Trabalho, no Juizado Especial Cível, na Justiça Comum. E através dessa votação chegamos a esses 3 nomes. Um dos homenageados, o advogado Tobias Meirelles, falou sobre o reconhecimento que a premiação oferece para os jovens advogados. Com certeza é gratificante, né? A gente só tem a agradecer à OAB por reconhecer o jovem advogado que luta, que trabalha, né? Que está iniciando a carreira, né? E com certeza é um reconhecimento para aqueles que estão começando, né? E com certeza nós só temos a agradecer. Na ocasião, também foram entregues 75 carteiras da Ordem para os advogados aprovados na última edição do exame. Marina Belandi, que é membro da Ordem dos Advogados, reafirmou a importância da iniciativa, pontuando a entrega das carteiras para os novos profissionais. Hoje nós temos um evento também, uma premiação aos jovens advogados. Os jovens advogados são advogados que têm menos de 5 anos inscritos na Ordem, não necessariamente sejam jovens de idade. Temos 3 colegas que serão premiados. A votação foi feita por membros da magistratura, foram feitos por juízes, eles que escolheram, que indicaram o nome desses advogados. Ok. Bom, nosso entrevistado já está aqui, desculpe aí, foi um problema de áudio. O senador Jorge Nailu. Bom dia, senador, tudo bem? Tudo bem, já estou aqui adiantando o serviço, tomando um cafezinho, que é cedinho ainda. Essa história de ser ao vivo e cedo
O senador Jorge Viana, quando vem aqui, ele toma esse café simples com tanto gosto, que hoje ele falou, vamos comprar pamonha, uma tapioca, um bolo ali. Melhorou o padrão. Melhorou, né? Melhorou o café. É um prazer estar aqui, muito obrigado. Prazer é nosso. Já a gente conversa com o senador sobre o Senado, né? Prestação de contas aí como vice-presidente. Vamos falar da COP21, né? Vamos falar também de toda essa questão aí, Supremo, Senado, Câmara, acho que é importante, né? E algumas questões locais também. A Setur está entregando cardápios em braille para donos de pensões no novo Mercado Velho. Florino Oliveira. Braille é o sistema de leitura tátil e escrita para cegos criado em 1825 por Louis Braille, quando tinha apenas 16 anos de idade. Para facilitar a vida de quem não enxerga, a Secretaria de Turismo do Acre entregou cardápios nessa linguagem aos permissionários de pensões no novo Mercado Velho. Nessa primeira etapa, 9 restaurantes foram contemplados. A iniciativa é a continuação do programa de acessibilidade que vem sendo implementado desde o primeiro semestre de 2015. Eu acho que o turismo é para todos, né? E a acessibilidade no turismo, ela mostra esse compromisso que o turismo tem com a sociedade. É muito bom ter parceiros que nos permitem fazer esse tipo de coisa. A gente tem aqui a Devir e o CADEVI que foram fundamentais para que essa iniciativa acontecesse. Dona Janete da Silva Alves é uma das permissionárias e já passou por algumas situações ao atender um cliente com ausência de visão. Eu já passei, mas eu vou dizendo para ele vai só ouvindo e eu vou dizendo o que tem no cardápio. Mas se tiver um cardápio para ele mesmo ver, eu acho que é melhor. E agora, com esse material que foi entregue, fica melhor? Eu espero, mas eu ainda nem vi o material que foi entregue. Mas a senhora vai já ver, viu? Espero que sim. Se já fizeram e vão estar vendo se vai dar certo, para eles vai ser bom, para eles mesmo. Até porque eles chegam, já se sentam e já vão sabendo o que tem, né? Sem precisar de estar perguntando. Esse projeto conta com o apoio da associação e do Centro de Apoio aos Deficientes Visuais. Um cardápio em braille vem sempre somar para as pessoas que têm deficiência ter a sua própria autonomia, porque o sujeito chega num restaurante, algum lugar que ele queira fazer, num lanche, e ele tem que estar perguntando para as pessoas o que está escrito no cardápio ali. E uma vez que tem essa acessibilidade de estar em braille, ele vai poder fazer o seu pedido e desenvolver a sua vida com recursos que ele tem para fazer, porque a questão da visão, que você não consegue ver as adaptações que estão em tintas, então no braille facilita muito a vida da pessoa que tem deficiência visual e vai dar a ele uma acessibilidade bem maior para que ele possa se desenvolver. Bom, são 6h51, o senador Jorge Viana aqui já saboreando esse café. Esse pãozinho é gostoso. Pãozinho acriano, matando a saudade. Cheguei aí já de madrugada, de noite, mas é bom estar bem cedinho aqui contigo. Prazer, obrigado aí a todos que trabalham na TV Rio Branco. Obrigado, senador, e bem-vindo mais uma vez aqui, né? Sempre trazendo as informações, essa prestação de contas aí. Esses dias eu estava fazendo uma entrevista aqui com o deputado Léo, o deputado Cibá, e eu perguntei por onde eu começo. Vamos começar por onde? Porque são tantas coisas, né, que estão acontecendo nesse momento no país. Esse ano mesmo é um ano muito diferente. Né? Foi muito difícil. Né? Ontem nós fizemos uma fala, ontem nós estávamos em dúvida se nós íamos ter recesso ou não, até a decisão do Supremo. E todos nós lá, eu estava do lado do presidente Renan, os colegas no plenário, e eu falei, é um ano que não começou 2015 do ponto de vista da política e não terminou. Né? Ele teimou em não começar e teimou em não terminar. Nós estamos terminando o ano, chegando ao final dele, muito pior do ponto de vista desse clima de enfrentamento, de instabilidade política do que começamos. E o pior, 2016 vai começar com essa herança. O que é muito grave, né, senador? Uma herança muito ruim, né? Eu falei ontem no microfone, as últimas palavras lá, porque como vice-presidente do Senado, nós prestamos conta ontem, eu, o presidente Renan, ele até me agradeceu muito por eu ter ajudado, e eu tenho muita satisfação, isso eu quero falar, inclusive. Essa sua área é sua área também, né? É de gestão para mostrar o quanto que a gente fez as coisas certas no Senado.
reduzindo casa, né? despesa, aumentando a produção, enfim. Mas ontem eu falava que talvez a coisa mais grave que esteja ocorrendo no país hoje não é mais a judicialização da política, é a criminalização da atividade política. Se o Supremo ontem tivesse pego o caminho de endossar o senhor Eduardo Cunha, o deputado, presidente da Câmara, esse país pegava fogo, né? Esse país não ia saber o que fazer nesse final de ano e entraria absolutamente em conflito no começo do ano que vem. Acho que com a decisão do Supremo Tribunal Federal de 8-3, recolocando o papel do Senado, conforme estabelece a Constituição, já evitou um golpe que era um golpe, não é, o impeachment não é golpe. Ele está previsto na Constituição. Claro, se ele for bem embasado, não tem nada de golpe. Aconteceu com o Collor, né? O problema é que o Eduardo Cunha usou esse negócio para fazer chantagem, ele usou esse negócio para atropelar a Constituição, ele criou uma comissão por voto secreto. Paralela, né? E fez, sem indicação dos líderes, uma candidatura avulsa e todo mundo divulgou. Era a chapa da oposição. Isso não pode ser feito assim. Isso era um golpe. Então o Supremo ontem, 8-3, tirou esse golpe do meio do caminho. Nós questionamos o pedido de impeachment porque ele não tem base legal. O maior questionamento de quem assinou, El Bicudo e outros, eles fizeram um cola-copia, porque o deles era relativo ao seguinte: eles queriam que a presidenta saísse por conta do primeiro mandato. Das pedaladas fiscais. Isso não pode. Já está vedado na Constituição. Não pode. Ou ela tem que ser julgada por erros dentro do mandato. Então, aí eles foram falar que ela assinou decreto, mas as contas dela de 2015 não foram julgadas. O TCU nem apurou ainda. O Senado, muito menos quem aprecia. Então, como é que você pode tirar alguém por conta de algo que ainda não aconteceu? Existe. Mas isso é um outro ponto. O Supremo ontem botou ordem na casa para ter impeachment no Brasil. É uma coisa muito séria. Não podemos tirar um governo só porque está mal avaliado. O governo mal avaliado tem em todos os tempos. Agora, se tivesse alguma coisa que a presidenta pessoalmente estivesse fazendo, provado, como foi no caso do Collor, aí tem que tirar. Agora não. Para ter impeachment, a Câmara tem que dizer sim, o Senado tem que dizer sim, o processo tem que andar na Câmara, tem que andar no Senado. Eu dei uma entrevista ontem, inclusive, posso falar aqui, não tem problema, claro, no concorrente, Jornal da Globo. Fique à vontade. E saiu, eu colocando claramente, o sistema parlamentar brasileiro é bicameral, não é unicameral. Né? E a Constituição é rígida e super rígida. Agora, eu acho que isso não resolve a crise política, porque tem um processo do judiciário que toda hora prende alguém e tal, mas, de qualquer sorte, do ponto de vista da questão do impeachment, acho que a gente vai terminando o ano muito melhor do que a gente começou. Ao final de tudo isso, senador Georgiano, o senhor que está ali no Senado, né, vivenciando esse momento da história do Brasil, as coisas, ao final de tudo isso, devem melhorar, né? Olha, o Brasil é maior do que essas coisas todas. Por exemplo, se a gente resolvesse melhor a crise política, se nós tivéssemos uma solução melhor para ela... O fato do senhor ter se posicionado claramente e ter conseguido, acho que foi o primeiro, inclusive, a pedir que não houvesse mais financiamento empresarial para partidos e candidatos, já não muda muita coisa? Mudaria completamente. Mudaria completamente, porque nós estamos vivendo essa crise política. Se ela for resolvida, imediatamente o Brasil vai encontrar uma maneira de resolver a crise econômica que afeta as pessoas. Inflação de 10% é mão no bolso do trabalhador ao ano. Já tivemos de 80% ao mês nas crises maiores. Os dados do governo da presidenta Dilma hoje, de juro, de inflação, de dívida, são muito melhores do que o do governo Fernando Henrique do PSDB. Isso é fato. Mas mesmo assim, o Brasil já estava acostumado na era Lula, de inflação lá embaixo, todo mundo ganhando, juro baixo, crescimento, juro baixo, emprego para todo mundo. E é isso que a gente quer de volta. Mas para isso, gente, tem que sair dessa coisa de cão e gato que a gente está vivendo desde as eleições. As eleições de 2014, uma parte daqueles que perderam, não estou dizendo todo mundo, eu respeito setores da oposição, mas tem uma parte que não se conformou com o resultado. E aí busca de qualquer jeito mudar o resultado de um jogo que já acabou, que o povo já foi até para casa, já saiu do estádio, já está querendo saber do outro. Tem gente que já está querendo 2016, 2018 de novo, né? Agora, toda essa crise política está vinculada a essa coisa de financiamento de partido, de financiamento de campanha. Não tem jeito.
Alguns chamam de propina, porque o pessoal está fazendo delação, tem propina, mas tem também empresas que sempre fizeram, na época do governo Fernando Henrique, está aprovado essa semana, saiu na Folha de São Paulo, que desde 97, no governo Fernando Henrique, essas mesmas empresas, elas iam fazer um contrato, vamos supor, de 1 bilhão. Aí ela botava 1 bilhão e 30 milhões. Os 30 milhões que eles botavam a mais na planilha deles era para passar para político e financiar partido, para ganhar moral, né? Para ganhar novos contratos. Eu não sei se a gente chama isso de propina ou não sei se a gente chama isso de adicional, de superfaturamento, só sei que é algo que as empresas faziam, sempre fizeram no Brasil, e agora, quando botaram a mão nos funcionários corruptos, botaram a mão em empresário que comprava deputado ou senador, seja lá o que for, e aí eles resolveram abrir a boca e falar dessa conta. Então, eu sinceramente acho que o perigoso no Brasil hoje é esse negócio da gente prender primeiro e denunciar depois. O Joaquim Barbosa, do tal do mensalão do PT, ele denunciou todo mundo, fez o julgamento de todo mundo, condenou e prendeu e não fez estardalhaço de sair fazendo busca em todo canto e tal. É perigoso esse caminho. O que eu não quero... Inclusive com o próprio Eduardo Cunha, isso acho que aquela... Ninguém mais do que eu tenho denunciado, tenho tido coragem de colocar, às vezes até mal compreendido, mas o presidente da Câmara chantageou. Ele tem conta na Suíça, usou o nome de Deus em vão, com uma empresa chamada Jesus.com, engana os evangélicos, se coloca como evangélico. Esse homem está provado que ele está numa sujeira no mar de lama. E outra, ele controla uma parte da Câmara dos Deputados, dizem, pagando, financiando as campanhas dos parlamentares, por isso que ele tem tanto apoio e voto, dizem também. Agora, ele foi pego, Justiça da Suíça, nele não tenha dúvida. É a Justiça que provou que ele tem conta, que ele tem dinheiro desviado, tem as delações todas. Era esse homem que estava querendo o impeachment da presidenta Dilma. Ele tem moral para pedir o impeachment de alguém? Talvez por isso que as pessoas não foram para a manifestação? Eu acho que no dia 13? O efeito Eduardo Cunha funcionou domingo e funcionou no dia 13. Não, agora... No dia anterior, no dia... a manifestação foi anteontem. 16. Dia 16. Ele funcionou no domingo desmobilizando, porque aí a população acho que viu que tinha um conluio de setores da oposição com Eduardo Cunha. Então ele desmobilizou a manifestação a favor do impeachment no domingo e mobilizou a nossa manifestação, porque a manifestação era contra o golpe do Eduardo Cunha com o setor da oposição, em favor da legalidade. Então, eu acho que, mesmo acontecendo isso, eu acho que a casa onde o Eduardo Cunha vive, com a esposa dele, é da Câmara dos Deputados. Ele é o terceiro. Ele é o terceiro na hierarquia de poder. Né? Não precisava. Vai lá, pede, exige os celulares dele, toma. Eu acho isso perigoso. O que eu não quero para os aliados, eu também não quero para os adversários. Eu acho que a gente, no Brasil, está tendo muito espetáculo, porque aí você faz busca, apreensão, prende uma pessoa, depois vai denunciar, aí quando você vai julgar, ela tem que soltar. Está tendo uma inversão. O jornal The Economist até colocou isso. A Justiça do Brasil está pegando um caminho perigoso. Vai prender primeiro, julga depois, aí a pessoa vai ficar pouco tempo preso depois do julgamento. Já está acontecendo, né? E aí a população vai dizer, mas vem cá, não era esse que foi pego, aquele escândalo todo? O Fernando Baiano está solto. Eu acho que era o Barusco. O tal do Barusco, que é um funcionário da Petrobras desde a época do Fernando Henrique, que também seguiu no governo Lula, e veio, ele está lá em Angra dos Reis, só porque colaborou com a Justiça, do lado de um iate, tomando o uísque dele, fumando charuto, não sei de onde, devolveu uma parte do roubo e deve ter ficado com a outra parte. Eu não sei, gente. Eu acho que a sociedade, a opinião pública precisa ser respeitada. Eu falei outro dia, o pessoal ficou, e não temida, a gente tem que respeitar a opinião pública. Não é possível que a gente ainda tenha políticos que afrontam, fica mentindo todo dia, inventando conversa, querendo... Olha, quando eu vejo o povo não ir para a rua como se pensava que iria, a população está mandando um recado, ela está descontente com todo mundo. Quando faz uma pesquisa lá, o Aécio, a Marina, o Lula, o Serra, o Alckmin... Está todo mundo mal. Está todo mundo mal, gente, porque a política está mal. Eu sou vice-presidente do Senado, estou lá trabalhando. Daqui a pouco, senador, eu quero que o senhor fale um pouquinho desse trabalho interno do Senado, porque nós vivemos uma dificuldade, tá? Da produção. Eu vou para o intervalo comercial e a gente volta já já
Continua esse bate-papo com o senador Jorge Viana. Já já.